Olá, bom dia no nome de Jesus. O que você acha de nós juntos hoje, eu e você, descobrimos um mistério? Um mistério que está escondido para mim, está escondido para você. Um mistério que talvez algumas pessoas esconderam de mim, de você, durante muito tempo, não nos deixaram descobrir esse mistério. E Jesus diz para mim e para você hoje o seguinte: olha, eu quero dar para vocês o conhecimento do mistério do meu reino. Ou seja, o mistério do meu reino, do reino de Deus, eu quero mostrar para vocês. Mas para mostrar isso, vocês vão ter que estar perto de mim. Vocês vão ter que ser meus discípulos. A partir desse momento que vocês estão perto de mim, eu vou os deixar conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque, presta atenção que Jesus fala, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas para os que estão fora, infelizmente, eles não conseguem entender os mistérios do reino de Deus. Mas por que você está falando isso, Renato? Porque essa semana eu estava conversando com um amigo meu, não vou falar o nome dele, porque senão ele vai ficar morrendo de ciúmes ou bravo comigo. Nós estávamos conversando sobre Jesus e quando foi conversado com esse meu amigo a respeito da família de Jesus, da mãe de Jesus, dos irmãos de Jesus, das suas irmãs, o que acontece? A pessoa bloqueou por completo, falou, eu não conheço isso nunca vi falar disso. Ou seja, alguns mistérios que a princípio nos proibiram, não deixaram que nós entendêssemos. E isso faz com que nós não consigamos entender as coisas. É por isso que Jesus fala muito sobre parábola, porque na parábola ele consegue mostrar, ele consegue fazer comparações e consegue mostrar semelhanças. Aqui é semelhante o reino de Deus, aqui se compara o reino de Deus. E Jesus começa a explicar para as pessoas, para os que estão perto dele, aqueles que vão descobrir os mistérios de Deus, ele diz assim, mas para quem são esses mistérios? Para quem quer me seguir. O que fala esses mistérios? Fala, esse mistério revela para mim e para você o entendimento, o conhecimento do que Jesus fala. E para que é isso? Porque é importante que eu e você conheçamos os mistérios do reino do nosso Pai. Eu estou aqui na Holanda, eu perdi anos da minha aposentadoria, porque por não conhecer os mistérios da lei holandesa, eu fui enganado por pessoas. Pessoas não me construíram a minha aposentadoria. Por quê? Porque eu não conhecia os mistérios, porque eu não estava perto da lei, eu não estava perto do conhecimento, eu não estava perto do reino da Holanda. A mesma coisa comigo, com você. Se você não está perto do reino de Deus, se você não está ao redor do reino de Deus, você não vai conseguir entender e ter conhecimento desse reino. E quando que Jesus fala isso? Jesus fala isso depois dele contar a parábola do semeador. E quando ele termina de contar a parábola do semeador, os discípulos perguntam para ele, quando eles estão em casa, sozinhos com Jesus na intimidade, ei, o senhor podia me explicar direito, que eu não consegui entender bem. Ou seja, você só vai conseguir ter revelação do reino de Deus quando você tiver intimidade com Jesus. E para ter intimidade, você tem que estar perto dele. Se você não estiver perto de Jesus, Jesus, que é luz, não vai conseguir colocar luz na sua mente, não vai conseguir colocar conhecimento para que você possa entender a Bíblia. Então, para estar junto com Jesus hoje, nós não estamos juntos fisicamente, estamos em espírito, mas estar junto com ele, nós temos que estar junto da Bíblia. Eu tenho que conhecer a Bíblia. Ah, mas a Bíblia eu não consigo entender. Não consegue porque os mistérios que estão aqui dentro são revelados através de Jesus, que traz luz a tudo aquilo que está oculto. Jesus, ele faz ser revelado tudo aquilo que não nos foi dito. Muita gente usa esse versículo bíblico, que Jesus vai trazer luz ao oculto, dizendo a respeito do que vai acontecer, de pessoas que estão falando de nós vamos... Não é nada disso. Ele fala que ele é luz e ele vai trazer luz ao que está oculto, ou seja, a sua palavra. A luz de Jesus ilumina a tua mente,
a minha mente, o meu coração, para que nós possamos ter e entender a palavra de Deus. E para isso, para entender esses mistérios, ele fala dessa parábola do semeador. E ele diz, se você, Renato, se você, Luci, não entender esta parábola, você não vai conseguir entender as outras. Olha a importância de entender a parábola do semeador. Então, se você não consegue entender, você não vai entender os mistérios de Deus. E se você não entende os mistérios de Deus, você vai ser como aquelas pessoas que são a terra preparada, porque Deus, através de Jesus, ele é o semeador. E a palavra de Jesus é a semente. Ele joga a semente na terra. Eu e você somos a terra. E ele quer que o meu coração, que os olhos do meu coração, que os ouvidos da minha mente peguem essa palavra e gerem frutos 100%, 60%, no mínimo 30%. Mas como eu não tenho revelação, porque a palavra ficou perto da minha terra, ficou jogada no caminho, não em mim, eu não consegui segurar, Satanás vem, pega a palavra e leva embora. Você não consegue manter a palavra, porque quando ele joga a semente, ele explica que semelhança do reino de Deus é a palavra dele quando joga, tem que cair em boa terra. E nós que somos boa terra, vamos germinar essa palavra. Se eu e você não germinarmos e produzirmos bons frutos, quando o semeador vem, não encontra em nós fruto, corta e nos joga no fogo. E se nós temos fruto, fica com ele. Isso é semelhante ao reino de Deus. Eu e você, por não conhecermos a palavra do Senhor, muitas vezes estamos sendo levados para o fogo eterno, porque não temos a revelação dessa palavra, não temos a revelação de Deus que o Senhor quer fazer com que eu e você comecemos a produzir frutos em nós. Então, o problema não está em Jesus, o problema não está na palavra, o problema está como nós seguramos a palavra. Por isso que ele conta essa palavra do semeador. E ele também ele faz uma outra comparação, depois de contar essa parábola do semeador, ele fala que eu e você, ele fala que o reino de Deus ele é comparado a uma semente de um grão de mostarda, que é a menor semente das hortaliças, que jogada na terra, cresce e sobre as suas folhas as aves do campo vão buscar abrigo e proteção. É a mesma coisa. A palavra é a semente. Jesus veio, falou a semente, falou a palavra, lançou em mim e em você. Não importa que seja nem um pouquinho. Se você pega um pouquinho da palavra de Deus, tão pequeno como uma semente de mostarda, guarda isso na terra, faz com que essa semente germine, vai crescer uma maior das hortaliças, porque a mostarda é maior das hortaliças, e nas folhas da semente da mostarda, você vai ser como alguém que vai debaixo de você, sobre a sua proteção, vai ter revelação de que você e eu somos refúgio para proteger e abençoarmos pessoas. Então, se você não tem essa revelação que Deus nos faz e quer nos fazer refúgio, porque Ele quer que eu e você sejamos trabalhadores do reino dele para oferecer aos demais proteção e bênção, nós não vamos conseguir entender. E se nós quisermos preparar e dar fruto, nós vamos ter que lutar muito, porque Jesus explicou na palavra do semeador, e ele explica agora nas duas comparações e na semelhança do reino de Deus. Se eu e você não tivermos a revelação, nós não conseguiremos produzir os frutos. E Jesus diz que essa revelação nós só conseguimos em intimidade com ele. Porque se eu tenho intimidade com Jesus, eu conheço os mistérios do reino. Mas você vai me dizer, quais são, Renato, os mistérios do reino de Deus? São muito fáceis. Os mistérios do reino de Deus é o seguinte, é que eu e você façamos a vontade de Deus. Mas você vai falar, mas como eu vou descobrir a vontade de Deus? Na palavra dele, não é na palavra do pastor, não é no conhecimento que foi transmitido de pai para filho, não. É na sua palavra. E para isso, através da palavra, nós vamos ver que ele quer, como vontade dele, que eu e você sejamos santos e irrepreensíveis. Você vai dizer, mas eu nunca vou ser santo, eu nunca vou ser irrepreensível. Sim, devemos ser, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você, essa vontade do reino. E como você vai conseguir ser santo e irrepreensível? Quando você entende que, através de Jesus, Deus colocou Jesus no mundo
para ser aquele que semeia a palavra em nós, e nós vamos produzir fruto, mas ao mesmo tempo ele nos lava, nos redime e nos perdoa. Então, independente se você não é santo ou irrepreensível, quando você se acerca a Jesus e você entende esse mistério, que chegando perto de Jesus, ele vai te lavar toda a sujeira, vai pagar os teus pecados e vai redimir, vai perdoar tudo, você está pronto para manter essa intimidade com o Senhor. E quando você tem intimidade, através do Espírito Santo de Deus, ele mostra que eu e você somos filho de Deus, irmãos de Jesus, amigos do Espírito Santo de Deus. Nós conseguimos entender esse mistério, então nós começamos a fazer exatamente aquilo que Deus quer para nós. Nós conseguimos entender os mistérios, porque ele nos adotou como filho, deu Jesus para nos lavar, purificar, redimir, pagar nossas culpas, nos traz santos e nos faz santos e irrepreensíveis e nos coloca pertinho dele. Então ele nos dá esse conhecimento. A revelação dos mistérios é feito dessa maneira. Se você entende que você foi adotado por Jesus, através de Jesus para o Pai, que a maior herança é a vida eterna, que você vai ser santo e irrepreensível mesmo que você não consegue. Jesus faz isso por você e que nós que vamos ser bênção para as demais pessoas. Você vai falar, uau, compreendi o mistério de Deus. Mas para compreender isso eu tenho que ler aonde? A palavra. Eu tenho que entender que a palavra de Deus é a semente e eu sou a terra. Eu tenho que ter a semente no meu coração, na minha mente, para que eu possa dar frutos. Quando eu entendo isso, que eu tenho que dar frutos, eu vou começar a entender a parábola, porque Deus fala assim, que eu e você temos que ser boa terra. Se nós não formos boa terra, não buscarmos nos aprimorar, nós não vamos conseguir ser melhores cristãos, melhores fiéis a Jesus, amigos de Jesus, irmãos de Jesus. Então eu tenho que pedir para Deus nos dar, através do Espírito Santo, espírito de revelação e sabedoria. Porque quando você ler a palavra, ouvir a palavra, fala, uau, entendi. Sou irmão de Jesus, fui adotado, fui redimido, fui lavado, fui perdoado, agora eu estou pertinho de Jesus, vou descobrir os seus mistérios. Então, a partir de agora, eu vou entender que eu vou ser uma boa terra. Então, quando eu for uma boa terra, eu vou ter, o primeiro problema que eu vou ter vão ser as pedras. O que são as pedras? Muita gente acha que as pedras da palavra do semeador no sentido figurado, são pedras mesmo, mas é o seguinte, quando você gera fruto, você começa a dar resultado, e ao ter a palavra como uma verdade na sua vida, você vai ser perseguido. Por quê? Porque a perseguição de você ser realmente um cristão incomoda. A sua santidade incomoda, a sua pureza incomoda, a sua verdade incomoda. Quando você não é crítico, quando você deixa de ser crítico, quando você busca o bem de todos, como você ama a todos, como você ama a si mesmo, como você coloca Deus e só Deus como único, você começa a incomodar pessoas que não são assim. Então essas são as perseguições que virão quando nós retemos a palavra. E o outro problema de que não nos deixa ser boa terra é o seguinte, nós nos preocupamos demais com os nossos problemas do dia a dia. Eu vejo as minhas filhas, eu vejo meus genros, vejo a Lucy que está lá com os meus netos, eles não têm tempo, parece, de estar perto do Senhor Jesus, oram o tempo inteiro, mas não tem tempo de ter a revelação de quem é Jesus, de estar perto da Bíblia. Então, quando eu e você estamos perto de Jesus, com intimidade com Jesus, sabendo que Ele nos lavou, nos purificou, sabendo que nós seremos contra a corrente do mundo, o que vai acontecer? Eu vou começar a entender que eu tenho que parar de me preocupar, pelo menos por um período, e ter vontade de buscar as coisas de Deus. É a partir desse momento que eu começo a não me preocupar com as coisas do mundo. A partir do momento que a riqueza não mexe tanto comigo. Eu faço tudo para querer ser rico e etc. Quando eu começo a ter o engano de querer prosperar na vida e deixar com que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, eu não vou sufocar a palavra. Porque quando eu sufoco a palavra, o que vai acontecer? Eu deixo de ter revelação do Senhor Jesus. Então, os espinhos são isso. Querer ficar rico, querer se preocupar com o dia a dia, isso afoga a palavra de Deus. E as pedras são que todo mundo vai ficar contra você quando você realmente vira uns cristãos. E que você faz exatamente aquilo que tem na palavra. Então, quando nós deixamos com que o Espírito Santo nos revele essas verdades,
com certeza nós passamos a obedecer a Jesus e Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, faça um favor para mim, dá uma lidinha na palavra do semeador na Bíblia. E se você não conseguir, vamos junto discutir e conhecer, porque como diz Jesus, se nós não conseguirmos entender essa, não entenderemos as outras. Deus te abençoe e fica na paz.